Estamos começando mais uma aula e hoje nós vamos revisar os nossos conteúdos dados em matemática, certo? O professor de sala com certeza já conversou com você que você precisa se dirigir até sua escola, retirar suas atividades avaliativas, responder e em seguida devolver para a sua professora, tá certo? Então, vamos começar aí, revisar um pouquinho os conteúdos dados durante um mês. Então, o primeiro conteúdo que nós estudamos foi sobre os números inteiros. E aí eu pergunto a você, relembrando, existe número que vem antes do zero? Sim, porque até então você tinha estudado os números naturais. A partir desse ano nós estudamos os números inteiros, que são os números que vêm antes do zero, certo? Então, o conjunto dos números inteiros é a união do conjunto dos números naturais, que você já tinha estudado, com os números negativos, que vêm antes do zero, tá bom? Então, a junção desses dois conjuntos, os negativos e o conjunto dos números naturais, formamos o conjunto dos números inteiros, certo? Então, é também importante a gente lembrar, certo? Qual é o número maior ou o número menor. Então, o número, quando ele é negativo, quanto maior é o módulo dele, menor o seu valor. Então, eu posso afirmar que menos 5, ele é maior que menos 30. Por quê? Porque é melhor eu estar devendo apenas 5 reais do que eu estar devendo 30 reais. Lembra que eu pedi para que vocês associassem? Número negativo é como se fosse uma compra, como se você estivesse devendo. E positivo é como se você tivesse dinheiro. Então, é melhor, só voltando aqui, só um pouquinho enquanto a gente volta o slide, é melhor você está devendo 5 reais ou você ter 1 real no bolso. Então, é melhor você ter 1 real. Então, 1 real é maior do que eu estar devendo 5 reais. Então, se você associar os números negativos a uma dívida e os números positivos a dinheiro, você no instante compreende isso, tá certo? Então, aqui, é mais interessante você estar devendo 8 reais ou você não dever nada. Então, por isso é que o zero é maior que menos 8, tá certo? E aí a gente vai lembrar agora a regra dos sinais. Na adição e subtração, sinais iguais, a gente soma e mantém o mesmo sinal. Mais 2 com mais 3, mais 5. Menos 3 com menos 5, menos 8. E quando os sinais forem diferentes, a gente subtrai e mantém o sinal do módulo maior. Se eu tenho menos 5 com mais 3, o resultado vai ser menos 2. Se eu tenho mais 8 com menos 6, o resultado é mais 2. Então, sempre, sinais iguais, soma e mantém o mesmo sinal. Sinais diferentes, subtrai e mantém o sinal do maior, tá certo? Já na multiplicação, sinais iguais, eu multiplico ou eu divido e mantenho o mesmo sinal. Sinais diferentes, eu multiplico, eu divido e eu conservo o sinal negativo, tá certo? Então, os sinais iguais, o resultado fica positivo. Sinais diferentes, o resultado fica negativo, tá bom? E nós vamos dar um exemplozinho agora de potenciação. Vamos ver aí. Potenciação é uma multiplicação de fatores iguais. Então, relembrando, a potenciação eu tenho a base e o expoente. A base é o número que se repetiu. O 7 foi repetido quantas vezes? 3. Então, meu expoente indica quantas vezes ele foi repetido. E a minha base é o número que se repete. Aqui nesse exemplo, eu tenho um 5 que foi repetido. Quantas vezes? 4. Então, o número que foi repetido é a base. Quantas vezes ele foi repetido é o expoente. Muito fácil da gente lembrar de potenciação. E a gente também estudou raiz quadrada exata. Raiz quadrada são dois números multiplicados e que dá
o resultado. Então, por que que a raiz quadrada de 1 é 1? Por quê? Porque 1 vezes 1 é 1, certo? Por que que a raiz quadrada de 4 é 2? Deixa eu só voltar novamente aqui o slide. Por que que a raiz quadrada de 4 é 2? Porque 2 vezes 2, 4. Por que que a raiz quadrada de 9 é 3? Porque 3 vezes 3, 9. Por que que a raiz quadrada de 16 é 4? Porque 4 vezes 4, 16. Por que que a raiz quadrada de 25 é 5? Porque 5 vezes 5, 25. Certo? E o nosso último conteúdo foi razão. Então, como é que a gente calcula? Razão é uma divisão. Então, se eu pergunto a razão entre dois números, eu apenas coloco esse número dividido por o outro número. Qual a razão entre o número de homens e mulheres? Se eu tenho 40 homens e 30 mulheres, vai ser 40 sobre 30. Mas se eu quero agora a razão entre o número de mulheres e homens, então o número de mulheres eu coloco em cima e o número de homens eu coloco embaixo. Muito fácil, tá certo? Então revisamos aí um pouquinho os conteúdos dados durante o mês, tá certo? Veja como professor de sala as atividades propostas, qualquer dúvida, entre em contato e não esqueça, acreditamos no seu potencial.